Gente, quero gravar aqui um vídeo pra vocês, né? Que eu gosto de falar nas minhas personagens, mas esses dias personagem vai ser só eu mesmo, né? Um pouquinho da minha história. Hoje eu tava meditando, depois que eu cheguei da igreja, né? Que o versículo foi muito maravilhoso, falando sobre família, né? E eu fiquei imaginando. Aí eu tava até comentando com minha filha, né? Porque às vezes a gente pede a resposta a Deus, Deus mostra qualquer coisa, né? Numa forma, numa passagem bíblica, às vezes numa pessoa conversando assim com outra pessoa, aquela pessoa vai, toca naquele assunto, dá certinho. Deus a mostra, seja como for, sinal, mas Deus a mostra, né? É só você ficar bem atento. Se você está pedindo muita coisa a Deus, fica atento ao sinal que Ele manda, né? E eu fiquei imaginando assim, negócio de família, que eu tenho um pouco de desgosto da minha... Não da minha mãe, graças a Deus, minha mãe maravilhosa, criou 7 filhos, né? E estamos aqui contando as histórias, mesmo com seu altos e baixos, que tem muitas histórias, se for contada, não mostra um jornal, por isso é coisa para outra hora, né? Mas tem um pouco de desgosto do meu pai, porque meu pai, na época que minha mãe se separou da minha mãe, ele foi embora e não fez muita causa de nós, né? E tá tipo assim, batendo quase com a história aqui do meu filho, né? Que tá brigando aí por causa do filhinho dele. E eu olhando hoje pra ele também, vi ele aqui muito triste, né? Já se apegou com a criança, né? E era ele aqui mais eu à noite, era eu e ele, né? Olhando, aí 8 meses, né? 8 dias, né? Ele se apegou. Porque quando não era eu, era ele aqui. Noites e noites acordado. E sabe que a gente criar bebezinho enjeitado na mamadeira, você já sabe como é, né? Sim. E bateu certinho com a minha história. Porque talvez se o meu pai volte, tem brigado por mim, talvez eu não tinha sofrido tanto na vida, gente, que a minha infância não foi fácil. A minha infância, vou começar a contar só um pouquinho aqui pra vocês. Minha infância, tudo que eu me entendi por gente, tirei muita folha de chamburandi, quebrei coco, carreguei coco na cabeça. Fui morar nessa época, eu fui morar no Grajaú, vendia cheirinho verde, rua acima, rua abaixo, parar de comer para meus irmãos, ajudar minha mãe. Minha mãe, esse tempo, mulher nova, era mais só na rua. Eu e minha irmã mais velha estava ali ralando para dar de comer para os irmãos, que nem formiguinha, né? E, gente, foi muito sofrimento, né? Eu me lembro que eu já contei essa história aqui uma vez, tinha um velhinho que ele até morreu, né? O nome dele era seu Catijuba. E ele era cego. Aí às vezes ele ia lá pra casa, eu ia mais ele pra rua. Ele ia pedir as esmolinhas dele e eu puxando, guiando ele, né? Quando ele chegava, partia aquele pouquinho de coisa com nós. Aquelas carninhas, aquelas coisas que eu dava pra nós, era uma festa, viu? Era uma festa pra ali, porque uma alegria. Fome dói, gente, fome dói. Eu não tenho vergonha de falar o que eu sofri. Tem gente que diz, porque tu não pensou falar no passado, eu sofri 2 vezes, não. Falar no passado não é sofrer 2 vezes. É a gente aprender com o passado, os erros, pra gente tentar ajudar quem tá passando por aquele mesmo sacrifício. Porque tem muita gente, tem muita criança com a infância sofrida, né? Aí é bom a gente tentar ajudar, viu? Porque é muito difícil, viu? Quando eu me lembro da minha infância, eu começo a chorar, porque foi infância sofrida, viu? Eu tenho poucas lembranças boas. Eu nunca tive um aniversário na vida, viu? E nunca, assim, uma roupa nova, assim, uma sandália nova, viu? Minha infância foi ralando, foi no doce, né? Viu? Mas um dia eu vou contar para vocês, de pouco a pouco, porque é muito sofrimento, né? E o sofrimento dessa história do meu neto, com meu filho, tá a mesma coisa. Por isso que eu tava conversando com meu filho, nós não vamos deixar de mão não, porque tá quase a mesma história. Pai, você ama seu filho, vá, viu? Mesmo que seja em guarda compartilhada, mas queira assim, viu? Não abandone seu filho não, porque se meu pai tivesse feito mesmo assim, talvez eu não tinha sofrido tanto na vida, viu? Pois é, porque a gente pegar o filho da gente, deixar jogado pra lá, viu? A Deus dará. Se for uma mãe boa, muito bem. Se for uma mãe ruim, coitado daquela criança, viu? É isso aí. Ainda bem que a justiça deve prestar bem atenção aonde só com as crianças. Porque mesmo, se seja pai, seja mãe, mas preste atenção como é que aquelas pessoas vivem. Mas criança não sofreu na vida, porque só quem sofreu é quem sabe contar. E eu sei contar um pouquinho, que eu sofri muito.
Salve o vídeo e baixe o Quai para assistir a mais vídeos deste criador.